Olá, é terça-feira, dia 23 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre planos de saúde. Você tem alguma dúvida sobre este tema? Já pode mandar para a gente, já pode participar. Manda através do nosso WhatsApp, que é o 994 14 1206, 3424 1977. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Teremos 1h30 de programa para esclarecer as suas dúvidas sobre planos de saúde. É terça-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma pizza fit de frigideira com a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda as notícias da internet, dicas de trânsito, tem as vagas de emprego, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o plano de saúde é um serviço oferecido por operadoras, que são empresas privadas com o intuito de prestar assistência médica e hospitalar. A assistência à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Essa garantia está ali na Constituição Federal do Brasil, mas não é suficiente, não é eficaz para atender a toda a população. Por isso, o Estado ele permite à iniciativa privada a prestação de serviços médicos e hospitalares como forma de assistência complementar à saúde. Assim, surgem os planos de saúde privados. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar aqui no estúdio hoje com Renê Patriota, ela que é coordenadora executiva da ADUCEPS, Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema o Roberto Campos, ele que é gerente de fiscalização do PROCON estadual. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora é o momento de acompanhar uma reportagem que mostra as principais mudanças nos planos de saúde. Confira! As novidades foram homologadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, através da Resolução 412 e já estão valendo. As novas regras atingem os contratos realizados após 1º de janeiro de 1999 ou que estejam regidas pela Lei 9.656 de 1998 e, segundo a ANS, tem o objetivo de trazer clareza, segurança e previsibilidade para os clientes. Mas, segundo a coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Planos de Saúde, a ADUCEPS, a ideia é melhorar o mercado dos planos de saúde. A ANS ela é uma agência reguladora, ela não defende o consumidor, ela defende o mercado. Como o plano de saúde está ficando muito caro para alguns produtos e a crise está ficando muito alta, então é preciso aquecer o mercado. Entre os principais benefícios da nova regra para o consumidor estão a possibilidade do cancelamento imediato do plano, a exclusão do titular sem a saída dos dependentes e o cancelamento do contrato mesmo em inadimplência. Entenda, cancelamento imediato. O consumidor que quiser cancelar o seu contrato de saúde hoje, para não pagar mais no dia 20, no dia 30, ele pode requerer hoje e a operadora é obrigada a fazer. Antes da resolução, essa fatura do dia 20 continuaria aberta e o consumidor tinha que pagar. Exclusão do titular no plano familiar. Depois de pagar tanto tempo, o titular tem que sair. Às vezes vai sair para um plano mais barato, também existe essa possibilidade. E o dependente que queira continuar, às vezes até alguém que já faz um tratamento médico, que antes não podia sair porque o titular ele estava amarrado com o titular. Cancelamento em caso de inadimplência. Se não pode pagar, avisa logo que não quer, para não ficar com a dívida de plano de saúde que você nem vai usar e vai ficar ainda comprometido financeiramente. Comprovante de cancelamento. Você tem que requerer e tenha certeza que você vai receber esse comprovante. É bom que a empresa tenha a obrigação de lhe informar. Entre as novas regras também está estipulada uma multa de R$30 mil em caso de descumprimento de algum item. Em seu conjunto, a novidade é positiva para o consumidor, concorda a coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Planos de Saúde. Essas novas regras, elas trazem benefícios para o consumidor, no sentido de que você pode cancelar, você pode ir para um outro plano. Agora, a questão da dívida é que tem que ser discutida. Ok.
ótimas informações, né, a respeito das mudanças nos planos de saúde, mas a gente quer saber quem é que vai fiscalizar se essas mudanças elas estão valendo na prática. Daqui a pouquinho a gente vai escutar os nossos convidados que vão nos ajudar a compreender melhor quem é que fiscaliza, você que está em casa, se você acha também justo o valor que está sendo cobrado. Inclusive, essa é a pergunta da nossa enquete. Você já pode participar aqui do nosso programa respondendo a nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte: você acha justo o valor que está sendo cobrado pelo seu plano de saúde? Acha, não acha? Liga pra gente, interage conosco, 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, responder a nossa pergunta da enquete, também mandar alguma dúvida aqui para os nossos convidados de hoje. Você já pode participar também através da internet. Acesse lá facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage lá na internet, facebook.com/assunto do dia. Participa também através do nosso WhatsApp 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, nos últimos 2 anos, isso mesmo, nos últimos 2 anos a gente tem essa informação com a ajuda da produção, vamos repassar agora a produção. Nos últimos 2 anos, o número de privilegiados com acesso aos planos de saúde aqui no Brasil caiu em 2,8 milhões, de 50,4 milhões em dezembro de 2014 para 47,6 milhões em janeiro de 2017, segundo dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Do total de usuários, cerca de 66% tem planos coletivos empresariais e 13% tem planos coletivos por adesão, que são ligados a associações profissionais ou sindicatos, enquanto menos de 20% tem planos individuais e familiares. E por isso, né, o aumento do desemprego, a gente explica para você que está em casa, tem um impacto direto neste setor também. Então vamos entender mais sobre o tema, falar sobre mudanças, sobre reajuste, sobre direitos enquanto consumidor. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Renê Patriota, obrigada. Seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia. Muito obrigada. Também queria dar as boas-vindas ao Roberto Campos. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós que agradecemos, é sempre um prazer. A gente deu uma explicação geral, né, que é um direito de todos o acesso à saúde, mas infelizmente esse acesso ele não é da forma que deveria ser. A gente poderia resumir assim, né, Renê? Aí, por isso, o governo ele autoriza, né, autorizou a criação dos planos de saúde, dão a assistência privada, né, dá autorização para criar assistência privada. No geral, para quem está em casa nos assistindo, começar a entender a temática de hoje, né? O que é que essa pessoa que está em casa tem o dinheiro, pode pagar um plano de saúde, o que é que ela deve observar antes de fechar um contrato de plano de saúde? Então, quem não quer garantir a sua saúde, né? Uhum. Todo mundo quer, o seu bem maior é a saúde. É como você disse, saúde é direito de todos e dever do Estado. A gente, recentemente, soube de um caso de uma senhora jovem, de 40 anos, que foi para a UPA com dor abdominal. Um dia, 2 dias depois, voltou para a UPA com dor abdominal. No 5º dia, perceberam que essa senhora estava com apendicite. Ela foi levada para o Getúlio Vargas. Quando tentaram fazer a cirurgia, já não tinha a menor possibilidade. A paciente jovem morreu com apendicite. Uhum. Quantos pacientes, quantos pernambucanos e brasileiros, neste momento, não estão morrendo por falta de assistência médica? Filho com pneumonia, sinusite, ou seja, o sofrimento é muito grande para quem precisa de assistência médica. Então, o consumidor, ele fica desesperado, querendo fazer um plano de saúde. Nós temos casos de pessoas que deixavam de comprar uma roupa, deixavam de comprar uma comida melhor para poder pagar o plano de saúde. E na hora que precisou, porque teve uma leucemia, o plano de saúde disse que não cobria. Então, o consumidor, ele precisa, em primeiro lugar, nós todos precisamos lutar pela saúde pública. Isso é uma coisa fundamental. Você chega numa UPA hoje, você vê que tem pessoas bem pobres, tem pessoas de classe média, tem pessoas que gostariam de ter uma saúde decente, digna, como todo mundo merece. E você vê que a situação é muito grave, entendeu? Então, você tem o dinheiro para pagar o plano de saúde, você tem que fazer uma previsão.
esse dinheiro que eu tenho é para pagar quantos meses? Esse dinheiro, será que dá para eu pagar o ano todo? Meu emprego está garantido? Ou é melhor você guardar esse dinheiro para fazer outra coisa? Tem que pensar. As empresas de plano de saúde, com o apoio da ANS, como você bem colocou, o governo autoriza que você faça um plano de saúde. Ele autoriza porque ele quer ficar livre de você. Entendeu? Ele quer diminuir a sua demanda no hospital público. Então, na hora que você faz um sacrifício para pagar o seu plano de saúde, você tem que saber se esse plano de saúde cobra o que você precisa. Porque senão você vai chorar. Entendeu? Vai chorar porque não tem saúde pública, vai chorar porque pegou suas economias e jogou num plano de saúde que não lhe deu, não lhe respeitou. Então é preciso o consumidor ficar atento. E a gente precisa, esse assunto é muito relevante. Como você colocou no começo também, mais de 2 milhões de consumidores saíram dos planos de saúde. Inventaram o plano só odontológico, inventaram o plano só obstétrico. As empresas de plano de saúde no contrato coletivo vendem plano com obstetrícia para o homem, vendo plano sem obstetrícia para a mulher. Então, temos muitas coisas a discutir nesse assunto. Isso passa despercebido quando esse consumidor ele não observa o contrato, Roberto? A grande dificuldade é essa, que o consumidor não se dá o trabalho de ler o contrato, que infelizmente, na maioria das vezes, não vai adiantar muita coisa, porque são contratos de adesão, em que em algum momento que ele precisar de um procedimento que o contrato não autorizar, então vai se abrir a possibilidade de se discutir aquela cláusula, seja no âmbito administrativo, no PROCON, ou seja até mesmo no âmbito da justiça. Os planos de saúde são muito demandados, não só nos órgãos de defesa do consumidor, mas na justiça. Exemplo de negativa de procedimento, o Tribunal de Justiça de Pernambuco já editou uma súmula que diz que configura o dano moral, e hoje já está meio que certo qual seria o valor de uma indenização por uma negativa de um plano. Agora, quem paga a gente paga para não usar. Infelizmente, quando vem a querer usar, você vai enfrentar uma série de problemas, né? E a doutora Renê sabe disso. Eu acho que hoje independe do plano, é A, B, C ou D. Eu fico surpreso, né, com uma resolução como essa, que traz benefício aos consumidores, mas há inúmeras outras que são altamente prejudiciais e que a população, a sociedade não consegue modificá-la, né? Na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor sempre se teve um debate muito grande em cima do plano de saúde, porque a gente está falando de saúde, né? E hoje, com esse aumento do desemprego, houve uma migração para o serviço público, né? Quem estava, plano individual, não é mais comercializado. Essas pessoas dos planos coletivos, à medida que vai sendo demitido, que você vai diminuindo os participantes, a sinistralidade, essa coisa, o valor da mensalidade está indo lá para frente. Vai chegar um ponto que tem que fazer essa pergunta que a doutora fez. O que é que vai ser mais útil, né? Vai ser eu continuar pagando se meu dinheiro só vai dar por 5 ou 6 meses ou eu deixar de pagar? Então, a situação é muito difícil hoje para o usuário do plano de saúde. Quando a gente recebe essa informação, né, de mudanças em regras dos planos de saúde, a ANS fez essa divulgação, a gente sabe ali na teoria que aquela mudança existe, mas na prática, quem é que fiscaliza para que essas mudanças elas venham a valer para o consumidor e o consumidor ele não seja prejudicado ali com esse serviço prestado? Veja, a primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção do consumidor é que ele tem que ser o fiscal, entendeu? A gente não pode carregar nas costas. Eu mesmo não carrego nada nas costas. E o que eu carrego é no coração, porque nas costas eu vou envergar, né? A gente tem que... O consumidor, o cidadão, é o agente de direito, de defesa e de garantias. Ele próprio tem que se cuidar. Essa é a primeira coisa. Não é a primeira coisa. Porque, como disse Roberto aqui, você paga o plano de saúde para não usar. Diferentemente de você que paga um plano de férias para usar. Então, se você tem um dinheiro e prevê que esse dinheiro não vai garantir 1 ano de plano de saúde, 2 anos de plano de saúde, porque tem problema de doença pré-existente que você tem que pagar 2 anos. Então, pegue seu dinheiro, coloque na poupança e faça um plano de férias. Às vezes a gente adoece porque não tem férias,
porque não tem descanso, porque não tem lazer, porque não trabalha a mente, entendeu? A doença está muito ligada também, esse corre-corre do dia a dia, ao desespero, uma alimentação ruim, etc. Então, você é o seu fiscal. Não se iluda achando que um plano baratinho cabe no seu bolso. Saúde não é barata. O plano baratinho é mais uma enganação que o governo federal quer jogar nas suas costas. Visto que agora o governo quer fazer planos acessíveis, planos populares, que não cobrem nem emergência. É uma enganação total, entendeu? Então, primeiro, a gente precisa refletir. Para onde eu vou colocar, onde é que eu vou levar meu dinheiro? O que é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Por quê? Se você tem um plano que tem, primeiro, uma carência de 6 meses, uma pessoa com apendicite tem que esperar 6 meses, já morreu, ressuscitou e não foi atendido. Porque é uma doença, é uma coisa que é emergência, é urgência, você não pode esperar 6 meses. Ninguém quer, como disse Roberto, você faz o plano de saúde para se garantir. Não é para usar, ninguém quer ser operado. Você faz para não sofrer constrangimento, por isso que o dano moral está cristalizado. Agora, na hora que você entrega o seu direito para os outros, é como quando a gente se apaixona. A gente se apaixona e entrega o coração na mão de um camarada, ou vice-versa, né? Você entrega tudo na mão daquele, está perdido. Porque você perdeu o controle da sua vida. Mesma coisa, o plano de saúde é apenas para lhe garantir uma assistência médica, uma assistência hospitalar. Então, pense bem antes de colocar o seu dinheiro. Olha, por exemplo, agora há pouco eu recebi um telefonema de um advogado que trabalha com a gente na associação, na dos EPs, e ele então disse: doutora, o alvará do seu pai saiu. O papai tem 90 anos. Vai ficar super feliz, estive com ele esse final de semana. A Aliança, que é uma administradora de benefícios, papai é carteiro aposentado. Ele então tinha um plano coletivo com a Golden Cross, já teve com a Sul América, já teve com outras, com a Unimed, etc. Por último, a Aliança, isso acontece muito, a Aliança, entre outras administradoras, ela cancelou aquele contrato do Ministério das Comunicações com a Golden Cross. E ofereceram, então, Unimed Tocantins. Eu digo, não quero. Então, a gente aderiu à Unimed Recife. O que aconteceu? A Aliança colocou meu pai no Serasa, cobrando uma dívida inexistente. Olha, quem mudou o contrato não passava por ele. É como um contrato de adesão. Você não discute contrato de adesão, você vai e pronto. Entendeu? E papai vai receber agora um dano moral de 10 mil reais corrigidos, porque ele foi parar no Serasa, um senhor sério de 90 anos, dando moral. Então, fique atento. Quem vai garantir o seu direito é você. Tenha segurança no que você quer, entendeu? E decida pelos seus atos. Seu pai só conseguiu isso porque teve essa assistência, né, de pessoas que têm acesso à informação, mas muita gente não tem, infelizmente, não tem acesso à informação, ou por falta de interesse, ou porque não tem mesmo esse acesso. Isso vem contribuindo para, quando as pessoas têm acesso a essa informação, aumenta também proporcionalmente o número de pessoas procurando o PROCON para tentar esclarecer, porque além de vocês entrarem com ação, ajudar esse consumidor, vocês orientam também esse consumidor em relação... A população hoje, ela conta com associações, ela conta com o Ministério Público, ela conta com o PROCON, tem a própria ANS, né? Embora a gente... É uma agência que eu acho que é em prol dos regulados, né? Não tenho dúvida disso, mas ele tem a quem se socorrer. Agora, muitos são desavisados, que terminam se submetendo àquela arbitrariedade, né? A empresa nega um procedimento, porque quem foi atraído para os planos de saúde, todas as classes, né? Você tem a classe C, D, tem plano para todo mundo. Então, a classe menos favorecida são as que menos reclamam, né? Embora esse seja o público que a gente atinge no PROCON. A gente passa, por exemplo, telefonia. O ano passado, o diretor da Anatel esteve comigo,
que o número que a gente tinha de reclamação era 3 mil e pouca, contra 40 mil reclamações que existiam na Anatel. Por quê? Porque na Anatel já é pela internet, nós somos queixas presenciais, então é o acesso ao computador para que você possa registrar uma queixa. Agora, que o sistema em prol da defesa do consumidor está fortalecido, o próprio judiciário ele já vê o plano de saúde com outra visão. Agora, é preciso que o consumidor saiba contratar, né, e saiba reclamar e confiar nas instituições, né? A história do plano de saúde mudou no âmbito do Estado de Pernambuco pelo trabalho feito pela doutora Renê Patriota, e se engrandece até os próprios órgãos de defesa do consumidor. Né? Porque o consumidor disse, se eu não conseguir aqui, eu vou procurar tal instituição para que faça ajuizar a ação. E nas lutas, nas reuniões em que, né, de Ministério da Justiça, né, a doutora Renê é partícipe disso aí, idealizadora da defesa do consumidor nesse âmbito, mas o consumidor hoje ele vive numa situação vulnerável, ele não sabe se amanhã ele vai poder continuar pagando aquele plano de saúde. E uma coisa que me chama a atenção, agora recentemente eu tomei conhecimento que o número de leitos existentes, o plano de saúde agora não, está em declínio, né? Não está contratando, mas se aumentou muito o número de associados. Eu lhe pergunto, e o número de médicos credenciados, o número de unidades hospitalares, né? Onde você chega hoje, não há leitos. Eu não estou falando de serviço público, não. Eu estou falando de serviço particular. Quantos grandes hospitais particulares foram construídos aqui no estado de Pernambuco? Quantos consumidores hoje possuem um plano de saúde no âmbito do estado? Será que essa rede credenciada ela está pronta para atender essa demanda? Né? Eu não tenho conhecimento de que na resolução tenha qualquer vinculação do número de usuários com o número de credenciamento. Quando existe essa negativa, né? A pessoa procura o hospital, não tem leito para ser internado, o que é que essa pessoa faz? Espera abrir um leito para ser internado, ou procura o Ministério Público, ou a associação, ou o PROCON? Depende. Depende da hora. É como diz a música, tudo depende da hora e do lugar. Nós já presenciamos, por exemplo, paciente que termina de ter o bebê e fica na sala de recuperação nos hospitais porque não tem apartamento. Passa a noite lá, a família fica no corredor com a bolsinha do neném esperando que a mãe saia e a mãe fica na sala de recuperação, um dia, uma noite, entendeu? A gente tem aí, como bem colocou aqui Roberto, a gente tem uma demanda grande e o oferecimento de hospitais, a rede é insuficiente, entendeu? A rede é insuficiente. A gente está no mato sem cachorro, essa é a verdade. É preciso que todos nós tomemos as medidas cabíveis, com prevenção também. Não fumar, isso é muito ruim, evitar ao máximo cigarro. Exposição a sol. Exposição a sol, comidas inadequadas. A questão da glicose, da gordura, entendeu? A questão procurar lazer. Então você tem que trabalhar a prevenção, não queira adoecer. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque a doença, ela chega, um câncer é rápido, tem doença que chega que mata em 2 meses. Então vamos viver bem cada momento, tentar melhorar a qualidade de vida. Por quê? Não tem leito na rede pública, não tem leito na rede privada. Entendeu? Não tem leito suficiente. A gente sabe disso. E ainda assim, existe um monte de paciente clínico internado em casa, que são os home cares da vida. Tem muitos. Que é uma luta para se conseguir. Para se conseguir, mas graças a Deus que existe essa possibilidade do paciente se internar em casa. Mas quem fiscaliza esse paciente que está internado em casa? É um grande problema, porque o paciente deixa de ser bem público, de estar até no hospital privado, mas que todo mundo vê, para estar dentro da sua casa. Aí você tem os auxiliares, os técnicos, fisioterapeuta, médico, você tem na sua casa, que é a sua casa agora está aberta para uma empresa, para os funcionários, entendeu? E ainda assim, graças a Deus que existe essa possibilidade e que ainda precisamos ir para a justiça para conseguir esse internamento, seja contra os planos de saúde, seja contra o Estado, a União, para garantir. Então, a gente está diante de um caos geral e principalmente as pessoas mais carentes. A gente tem aí situações, agora eu tenho que aqui fazer um elogio, sabe? A equipe do hospital ali, público, Correia Picasso,
que é um hospital público, que eu nunca vi tanto médico carinhoso, sabe? Bom, gentil, humano, decente. Os funcionários, a recepção, assim, uma equipe de pessoas, de profissionais que atendem essas pessoas de rua, com HIV, com sífilis, drogados, com o maior carinho, entendeu? Então merece realmente um elogio e esse reconhecimento, porque a gente tem ido muitas vezes esses hospitais levar pacientes que nós trabalhamos que não tem nada. O plano de saúde é um produto que a gente pode considerar de luxo. São privilegiados que têm Entendeu? acesso. São privilegiados. Então é importante que esse privilegiado observe, amanhã você pode estar no chão do Hospital da Restauração. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre plano de saúde. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita! Oi, Valdson. Olá, pessoal do estúdio, querido telespectador do programa. O nosso destaque de hoje é do portal UOL e é sobre as novas regras para o cancelamento dos planos de saúde, as obrigações das operadoras. O site destaca que as despesas decorrentes de eventuais utilizações dos serviços pelos beneficiários após a data de solicitação de cancelamento do plano de saúde, inclusive nos casos de urgência ou emergência, correrão por sua conta. Também a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não aniquila o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a responsabilidade das obrigações decorrentes. Informação importante para você, querido telespectador. Vamos a outras informações no estúdio do Assunto do Dia, mas se Deus quiser, amanhã a gente se vê. Um dia abençoado para vocês. Voltamos agora com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações e a gente vai continuar a falar sobre internet, né? Quando temos dúvidas, a gente vai logo na internet pesquisar para saber se é verdade aquela informação, se não é. Então, para deixar você em casa bem informado, você tem dúvidas se o que você está pesquisando é um mito ou é uma verdade, a gente vai mostrar aqui no nosso telão as informações e com a ajuda dos nossos convidados, vamos descobrir se é um mito ou se é uma verdade a respeito dos planos de saúde. São várias dúvidas que a gente tem e com a ajuda dos convidados que entendem muito sobre o tema, a gente vai saber se trata de mito ou de uma verdade, que o plano de saúde mais caro sempre será o mais adequado, Renê? Isso aqui é um mito ou uma verdade? É real. Eu diria que é real. Plano de saúde mais caro, vamos dizer que geralmente, ou 90%, entendeu? O plano que é executivo, com garantias internacionais, oferece os melhores centros hospitalares, é o plano que reembolsa mais caro, é o plano que reembolsa um valor mais alto e é o plano que tem a maior rede. Ainda que uma rede não seja credenciada, ele paga mais o ressarcimento, entendeu? Ok, uma verdade, então vamos agora à próxima informação. Olha só, no caso do plano individual ou familiar, é preciso que a empresa contrate o serviço? No caso do plano individual, familiar. Não entendi essa. No caso, a empresa que a pessoa trabalha, né? Se ele quer fazer esse contrato individual ou familiar, a empresa que tem que contratar esse serviço? Então, essa colocação aí é o seguinte, o que eu estou entendendo, um plano individual, se é individual, é você que faz, não é a empresa. Posso procurar diretamente? É você plano individual, que tem algumas seguradoras que não vendem mais, certo? Esse é o individual. O plano familiar poderá ser através de uma empresa familiar, que ele já vira coletivo, ou através de uma administradora, tipo assim, eu sou advogada, vou para a OAB como advogada, mas eu posso pegar minha família e colocar nesse produto, ou seja, vai ser um plano coletivo por adesão, que não é empresarial, entendeu? Agora,
O plano empresarial é aquele que você tem um emprego e que a empresa faz o seu plano, que pode ser um plano empresarial grande ou pode ser um plano microempresa, um PME. O problema desse plano PME, por exemplo, é que você não paga nada durante a vigência desse contrato. Você é empregado daquela empresa e você não paga nada. Quando você é admitido ou aposentado, como você não paga nada, você também não leva nada, não tem direito a nada. Então é melhor que você comece a discutir isso nesse plano coletivo empresarial, PME, ou esse plano que você trabalha numa empresa grande, você procura ver juntamente com o departamento de pessoal uma possibilidade de você pagar, ainda que seja 2%, entendeu? Qualquer valor, porque se depois você sai, além do tempo para poder você continuar dentro dessa empresa, poder exigir na justiça, você tem que ter colaborado. Aí alguém diz, e a coparticipação serve? Alguns juízes podem entender que sim, mas o certo é você pagar alguma coisa nesse seu contrato. Algumas empresas, como você bem falou, elas não vendem, né, mais esse plano individual, não oferecem. Mas o consumidor ele quer fazer parte daquela empresa, quer contratar um plano de saúde daquela empresa. Tem alguma forma de ele acionar a justiça ou procurar a ajuda do PROCON para que seja vendido o plano individual ou não? Se a empresa não oferece o serviço, não tem como contratar aquele serviço. Os planos individuais deixaram de ser comercializados com a aval da ANS. Né? Não há uma resolução que obrigue que quem venda um plano empresarial, um plano familiar, que também o faça com um plano individual. Há quem diga que sairia mais caro. Eu tenho um plano individual, a seguradora da qual eu faço parte já deixou de vender, aí eu acho que há uns 15 anos. Mas, infelizmente, a resolução da ANS não dá essa faculdade, essa possibilidade ao consumidor. Então, veja que coisa interessante. A lei é clara. A lei oferece plano hospitalar, odontológico, coletivo, individual. A lei está em pleno vigor. As operadoras dizem que não querem vender mais, porque querem só planos coletivos. A ANS fica omissa, fingindo-se de morta. Entendeu? Qualquer consumidor que queira contratar um plano individual vai para a justiça. Esse é um assunto que tem que ser discutido. Veja que isso é um poço fundo. Entendeu? Você vai dizer ao consumidor, não vende plano individual. Quer brigar na justiça, querido? Vá para a justiça. Contrata um advogado particular. Não estou aqui fazendo captação de cliente. É bom que a OAB Pernambuco até saiba disso, porque a gente é perseguido por tudo que é lado. Veja esses irmãos aí, vão fazer seus financiamentos. É uma facilidade enorme. A gente luta há tantos anos. Até uma entrevista dessa, a OAB pode dizer que eu estou querendo captar cliente. Contrata um advogado particular. Ou procure as entidades de defesa do consumidor, ou a Defensoria Pública, o PROCON, entendeu? O fato é que a lei existe e o mínimo que a gente tem que fazer é cumprir a lei. As operadoras dizem, não vou vender não. E a ANS fica calada, entendeu? Fica calada. E tudo acontece à margem da lei. E você vai lutar contra isso e depois ainda é perseguida? Não pode, a gente precisa dizer que vai continuar lutando, que vai continuar guerreando, mas o consumidor, volto a dizer, é a primeira pessoa interessada. Naturalmente, aquilo que eu falei, o exemplo do meu pai, eu fiz a ação para ele, mas eu sou advogada há 8 anos, 9 anos, e fundei a associação há 21. Eu ouvi o galo cantar e não sabia onde, fui atrás. Todo consumidor, todo cidadão tem neurônio, é inteligente. Não se subestime, vá à luta você. E não deixe ninguém fazer você de trouxa, porque você não é. Entendeu? Não se deixe enganar com fantasia. Planos odontológicos são vendidos. Na hora que você chega, eles vão discutir. Mas será que esse dente ele é molar, pré-molar? E esse ponto? Oi, o que é isso? Se o plano é odontológico, tem que garantir tudo que você precisa. Exija seu direito, não se deixe enganar. Não é permitido isso. O consumidor não pode ser a parte mais frágil desse processo todo, né, Roberto? A legislação, o Código de Defesa do Consumidor, conceitua ele como um lado frágil da relação, e é por isso que as leis existem para beneficiá-lo aí, né, para tentar equilibrar essa balança.
mas se você, esquecendo o Código do Consumidor, se você botar a resolução, seja de telefonia, seja de banco, seja de plano de saúde, você vai ver que o consumidor aí, ele vai na estaca zero. As resoluções são totalmente, em sua maioria, contrárias aos interesses dos consumidores. Ok, vamos trazer aqui mais informações para a gente explicar para quem está em casa se a informação é um mito ou uma verdade, para a gente aprender mais sobre o tema planos de saúde. A informação que trazemos agora é a seguinte: planos de saúde, eles não oferecem cobertura para fisioterapia? Mito Não. ou verdade? Tem que Mito. contratar por fora? Mito, na verdade é o seguinte, o fisioterapeuta recebe tão mal uma sessão de fisioterapia por R$5, R$8. O fisioterapeuta não quer fazer isso. Então, os contratos antigos não têm cobertura, verdade. Contratos antigos não cobrem. Contratos novos têm cobertura. Agora o plano de saúde paga mal. Aí vai para o reembolso, né? Você Mas se custear. vai para o reembolso, mas acontece o seguinte, se o plano não cobre, ele vai para o reembolso e ele não ganha. Entendi. Entendeu? Agora, o contrato novo, ele é obrigado. O contrato novo depois de 98 para cá. Porque existe também o rol de procedimentos da ANS, que agora inclui. Então, essa não é a verdade para os contratos novos. É uma verdade para os contratos antigos. Vê que confusão. Para o consumidor entender tudo isso? Para o consumidor entender esse negócio, mas o consumidor entende. O consumidor entende. Precisa entender. Se não entende, trata de entender. Olha, o consumidor ele pode ir para a internet, tem WhatsApp, tem muitas coisas. O consumidor não é mais bobo. O consumidor, preste atenção. Ok, vamos seguir aqui com outras informações para deixar você que está em casa mais informado a respeito do plano de saúde. E essa informação que a gente traz agora diz o seguinte: o plano de saúde ele deve oferecer medicamentos para os usuários que estão internados em ambiente hospitalar. É uma obrigação do plano de saúde, mito ou verdade? Ou eu tenho que arcar com as custas de medicamentos? Verdade, o plano de saúde tem que oferecer. É obrigatório. O paciente está internado, ele tem que receber toda a medicação. Agora, a gente sabe que tem serviço por aí que o paciente tem que comprar. Isso cabe à ação judicial. Se o consumidor está em um hospital qualquer da cidade, do estado do Brasil, internado em casa, porque tem home care, viu? Ambiente hospitalar, não é só no hospital, não. Estende a casa, né? Pode ser um ambiente hospitalar em casa. Se o paciente está no ambiente hospitalar, seja no hospital ou seja no hospital em casa, quem tem que pagar a medicação é o plano de saúde. Esta é uma verdade. Se não pagar, vai para a justiça, se garantir. Vai para a justiça, demora muito para ter o ressarcimento do que foi investido, se o plano de saúde cobrou? É um processo lento, Reni? Se ressarcimento é lento. O ressarcimento é lento. Por isso que você tem que correr antes de pagar. Existe aí uma luta nossa da ADUSEPS, já procurei o Tribunal de Justiça em várias ocasiões, em vários presidentes que já se foram, para a gente instalar o plantão 24 horas. Plantão 24 horas, plantão na Justiça 24 horas, é um plantão para garantir que o consumidor, na hora que ele precisar, tem um plantão de Ministério Público, Defensor Público, Poder Judiciário. Porque você no sufoco, você acaba vendendo as coisas, entendeu? Se endividando para ter a sua garantia de assistência. Temos aqui algumas participações nas nossas redes sociais e vou repassar uma dúvida aqui para o Roberto Campos. A pessoa quer saber se o PROCON estadual, ele divulga também uma lista com os planos de saúde mais reclamados. Divulga sim, né? Anualmente, nós divulgamos uma lista com todos os fornecedores que tiveram reclamação num período de 12 meses, por segmento, plano de saúde, companhia aérea, loja de departamento, até mensalmente também, se o consumidor quiser, ele tem acesso a essa informação. Essa informação é muito útil porque o consumidor ele pode evitar um plano de saúde mais reclamado, por exemplo. O objetivo dessa divulgação, de tornar público essa informação. Dessa lista que a gente tem, na verdade a gente diz que é a lista negra dos fornecedores. Não tem o SPC e o Serasa, que é do consumidor, a gente tem a lista negra dos fornecedores. Como é que você avalia, né, esse serviço prestado pelo PROCON? Olha, o PROCON é importante? É importantíssimo. Eu só acho que o PROCON tinha que funcionar 24 horas por dia. Entendeu? Claro, claro.
serviços que funcionam 24 horas por dia. Supermercado, hospital, entendeu? E muitas coisas. A gente precisa de uma garantia para o cidadão consumidor 24 horas por dia. Aí alguém pode dizer, oxe, mas quem vai pagar? Você que paga, consumidor, nós pagamos com os nossos tributos. Se não tivesse tanta roubalheira de dinheiro público, a gente vivia numa qualidade muito boa. A dos EPs nem precisava funcionar, entendeu? Eu estava escrevendo livros, romances, namorando, passeando, entendeu? Agora, invento de pensar nessas outras coisas de assistência e de luta, olha, como é que pode, né? Tenho que cuidar da saúde e da beleza. Se o PROCON funciona 24 horas por dia, veja só, nós vamos ter uma garantia para o consumidor, é importantíssimo. Essa deve ser a luta do consumidor. O cidadão precisa votar melhor, precisa escolher melhor os seus representantes. Não vendam seus votos, queridos, porque vocês fazem muito isso. Vendem os votos na hora de decidir. E aí tem que depois ter uma assistência que não é a que você quer. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 3424-1977, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Participa, aproveita a oportunidade, mande aí sua dúvida e daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre planos de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela definiu que as operadoras de planos de saúde, elas poderão reajustar os valores dos contratos individuais e familiares em até 13,55%. Essa decisão ela foi publicada já no Diário Oficial da União e deve encarecer as faturas de até 8,2 milhões de usuários desses tipos de plano. No entanto, as operadoras elas só devem aplicar esse reajuste a partir do aniversário dos contratos. O órgão regulador ele pede aos usuários de planos de saúde que eles fiquem atentos aos seus boletos de pagamento para observar se esse percentual de reajuste aplicado é igual ou menor do que o permitido pela ANS. Aí fica o pedido a quem contrata o plano de saúde. Deve ser feito assim mesmo a fiscalização. Eu contratei um plano de saúde, eu tenho que observar no boleto se o reajuste ele está no percentual ou menor do indicado pela ANS. Na prática é assim, Renê? Exatamente. Você tem que estar ligado, pega uma maquininha, faça a conta. Porque a ANS diz que é 13,5, né? 13,3. 13,3. Pode olhar, de vez em quando pode ser que venha 13,8, pode ser que venha 14. Faça a conta. Usa a máquina, pergunta ao vizinho. Entendeu? Tem que estar ligado. Lembrando que esse não é a inflação foi menor. Então você precisa ter um bocado de penduricalhos nos seus salários, né? Assim como existe aí auxílio moradia para juiz que tem casa, que isto é um absurdo. Auxílio moradia para promotor de justiça que tem casa de campo, tem casa de praia, entendeu? Auxílio moradia para parlamentar, auxílio alimentação. O estômago desse povo é maior do que do trabalhador. Por isso que eu acho que adoece mais, né? Talvez, porque come muita coisa que não deve. Então é preciso estar ligado no seu reajuste. 13,5% é muito alto, isso para contratos individuais. É bom lembrar que o contrato coletivo, o reajuste é muito maior e a ANS não está nem aí. A ANS não regula precificação de contrato coletivo, não regula o reajuste anual. Outra coisa, se você fez seu contrato agora em janeiro, assinou em janeiro, quando chegar em julho, ele já lhe aplica um reajuste anual. Você só tem 6 meses de contrato e você já paga um anual, como é que pode? Devia pagar proporcional, né? Devia ser proporcional. E não então, é não é. Então, minha gente, a luta é muito grande. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque senão, alguém que está dizendo, vamos levantar essa bandeira, cansa. Entendeu? É muito grande. Veja, o assunto do dia é plano de saúde. Se eu percebo que esse reajuste ele veio antes
do aniversário do contrato, né, que eu adquiri esse plano de saúde, e esse reajuste veio acima do permitido pela ANS. O PROCON ele pode me dar um auxílio? Pode. De que forma? Veja, ele pode, no primeiro momento, através do serviço de atendimento ao consumidor daquele plano, que tem que funcionar 24 horas por dia, prestar uma reclamação, como ele pode fazer ao mesmo tempo no PROCON e na própria ANS. Eu acho que, porque se o plano descumpriu o que diz a lei, ele tem que ser autuado pelo PROCON, ele tem que ser autuado pela ANS, né? É preciso dar um basta nisso, nessa sensação de impunidade. E é como a doutora falou, é importante que confira mesmo, porque se foi 13,5, o camarada bota 13,8, ele no universo que ele tem aí de 10 mil, 50, 80 mil usuários, quanto é que ele não vai ganhar em cima disso, né? É feita a fatura do cartão de crédito, que hoje não se envia mais pelo correio, se manda hoje eletronicamente o código de barra, ou a fatura pela internet, vai conferir, porque às vezes ele bota um segurozinho lá que você não pediu, para você é 5, mas ele não botou só em você, ele botou em todos os associados. No Brasil existe mais de 800 milhões de cartões de crédito circulando, né? Daí e nada é por um equívoco, tudo é de forma proposital. No começo do programa a gente trouxe a informação também que cerca de 2,8 milhões de pessoas elas deixaram de ter plano de saúde, cancelaram o plano de saúde, e isso está diretamente ligado à situação econômica do país, à situação também do desemprego. Como é que vocês enxergam daqui para frente, né? Vai cair ainda mais o número de pessoas com plano de saúde, e quando tem essa queda muito brusca, né? Tem mais demandas, mais reclamações no PROCON, as pessoas não conseguem cancelar ou muitas outras coisas? Como é que a gente compreende, né, essa queda que está... Esse cancelamento por inadimplência do contrato, isso pode trazer, né, o camarada ficou desempregado, não pôde pagar, aí ele vai ser negativado. Isso vai trazer uma outra consequência, porque tem empresas que não contratam quando o camarada está negativado. Isso é crime contra a organização do trabalho, mas você nunca consegue provar. Você não vai fazer um seguro de vida, um seguro automotivo, se porventura você esteja negativado. Então, hoje, com essa alteração da resolução, a gente na frente pode não vivenciar esse problema. O que a gente tem feito é intermediar um acordo. Então, o camarada ficou devendo 3 meses de plano de saúde, né? Porque tem contratos que, embora você permaneça em mora, eles não suspendem o atendimento. E tem outros que suspendem. Então, é preciso ver caso a caso e a gente se coloca à disposição para chamar aquela operadora de plano de saúde e tentar negociar. Na verdade, veja, essa colocação do consumidor no Serasa, isso é completamente errado, entendeu? Completamente errado. Na hora que o consumidor, naturalmente que o consumidor ele tem 60 dias da data que ele deixou de pagar, ele poderá ser atendido. Se o consumidor, naquele período que ele estava inadimplente, que eu digo sempre, seguro de saúde que você não quer usar, tem que estar em dia. Você deixa de fazer feira, mas você tem que pagar. Tem que pagar o plano de saúde. Se você contratou, você tem que pagar. Porque você não quer usar, veja. Essa liminar a gente não consegue em lugar nenhum, não, né? Essa liminar. Está devendo, não vai ter atendimento. Está devendo, não vai ter atendimento. Mesmo assim, durante os 60 dias... Da suspensão. Durante 60 dias que ele deixou de pagar, pagou agora dia 10 de maio, ele tem garantido até junho e julho. Entendeu? Então, se ele usou, nesse tempo que estava inadimplente, ainda que conseguindo na justiça, uma ordem judicial, porque a lei garante, então você saiu do plano de saúde, você tem que honrar. Você usou, você tem que pagar. Entendeu? Você tem que pagar. Agora, você deixou de pagar, você não tem condições de pagar. Você informa imediatamente a seguradora, não quero mais, que você, a partir daí, já não tem que pagar, entendeu? Porque depois, se você usou, você tem que pagar por uma questão de honra, né? Você usou o serviço, você não vai querer estar utilizando, querendo que os outros paguem sua conta, aí é demais, né? Mas se você não está vendo que não pode mais pagar, você tem que informar hoje. Tem que informar hoje. Não quero mais, não é porque não quero mais, não posso mais. E como eu disse, a gente tem encontrado por aí os hospitais públicos lotados de pessoas que pagavam o plano de saúde. Essa semana mesmo me telefonaram uma pessoa que estava no HR de 92 anos, numa maca no chão, uma pessoa que durante muito tempo teve plano de saúde, até de família de médico,
de pessoas da família que trabalham nos hospitais. E a pessoa estava lá ligada, desesperada. Renê, o que é que a gente pode fazer por essa pessoa? A gente tem, não só essa pessoa, a gente tem muitas pessoas. Por isso que eu digo aqui, e faço um apelo realmente ao consumidor, ao cidadão, lute pelos seus direitos, não dê moleza. Coloque o governo na justiça, porque não te garante saúde pública. Entendeu? Entra com ação de dano moral, porque é interessante. O dano moral do consumidor de plano de saúde, a justiça entende que esse dano moral existe e já está cristalizado. Agora, o dano moral para o paciente que está no SUS, morrendo no corredor, o judiciário ainda não entende que isso é um dano moral. O de classe média, o privilegiado, aquele que paga plano de saúde sofre mais do que o pobre que está no chão no hospital público. Do mesmo jeito que o consumidor trabalhador sabe muito bem procurar a justiça do trabalho para colocar o empregador na justiça, isso o consumidor sabe fazer bem, viu? O empregado sabe muito bem para a justiça do trabalho colocar o seu patrão na justiça. Então, cidadão, coloca o governo do estado, o governo federal na justiça para garantir saúde pública sem piedade, entendeu? Sem piedade. Ok, vamos dar sequência aqui, né, nas informações. Muita gente está participando aqui através do nosso WhatsApp, querendo saber mais mitos e verdades a respeito dos planos de saúde. E a gente vai dar aqui sequência mostrando informações. Olha só, os planos de saúde, eles não cobrem procedimentos que possuam apenas finalidade estética? Mito ou verdade? Verdade. Se é finalidade estética, só estética, você tem que ir para o cirurgião plástico. Se é só estética. Verdade. Agora, se você tinha obesidade mórbida, fez uma cirurgia para uma gastrectomia, não, você fez uma redução de estômago, gastroplastia. Lembrei do câncer, gastrectomia. Uma gastroplastia. E você depois precisa fazer a cirurgia plástica, o plano de saúde tem que fazer sim. Se você teve um câncer de mama e precisou tirar a mama, o plano de saúde tem sim, isso não é estética. Isso não é estética. Se você também está com problema psicológico, está com depressão, por conta de um problema que, para você, não é só estético, entendeu? Ele vai além do estético. É preciso ter bastante cuidado com essa finalidade estética. O plano de saúde vai dizer sempre que é finalidade estética. Uma vez, uma paciente minha precisava fazer uma cirurgia de suspensão de bexiga, porque ela tinha incontinência urinária e precisava fazer uma cirurgia. E o plano de saúde disse que era uma plástica. Ah, me poupe, né? Não dá. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que o seu pedido de cancelamento ou exclusão, ele tem efeito imediato a partir do conhecimento da operadora? Isso aqui é uma verdade. Ele precisa guardar o protocolo, se ele fizer por telefone, ou se ele não conseguir, ele mandar uma carta com a R, né, para que o aviso de recebimento, ou um e-mail, para que ele fique respaldado de que efetivamente solicitou cancelamento. Isso é verdade agora, viu? Ela é recente. Ok, vamos à próxima. Essa é recente. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que nos contratos coletivos por adesão é comum a pessoa jurídica contratante, empresas, associações, sindicatos ou entidades de classes contar com o auxílio de uma administradora de benefícios? Não é contar com auxílio, é sempre. As administradoras de benefício, veja o nome, administradora de benefício. Você pensa que essa administradora vai lhe beneficiar, né? Cuidado com ela. Essas administradoras, elas são intermediárias, entendeu? Para administrar, né? Elas eram bem clã. Sabe o que é clã? Clandestina. Elas faziam muito essas coisas. Agora não são mais clã, não, tá? Por favor, não venham me botar na justiça por dano moral, não, viu? Administradoras. Elas antes existiam, quando eu digo clã, era sem o registro oficial da ANS, entendeu? Elas existiam, mas a ANS não assumia, como se fosse sua. Não reconhecia, agora, né? A ANS, ela protege até, entendeu? Então, essas administradoras, esses contratos de pessoa jurídica, com órgão público, né, com a OAB, com o Conselho de Medicina, com a Associação Médica Brasileira, tem que ser via administradora. E esses contratos são horríveis. Não guardam qualquer responsabilidade, né? Esses contratos, se morre o titular,
Se morre o titular, o beneficiário está excluído. Sabia dessa, Roberto? Não, sabia não. Se morre o titular, olha, eu sou advogada, sou médica, né, nas horas vagas ou vice-versa. Se eu morro, meu filho que é economista, está no meu contrato, é até bom ele fazer o contrato dele direto. Ele passa a não ter direito. Perde a condição de segurado. Ele perde a condição de segurado, isso é um absurdo. Está nesse contrato. A gente precisa brigar contra esse abuso, certo? Então, mas é através da administradora. Os abusos das administradoras são enormes, mas a ANS fez um guarda-chuva e acolheu. Então, agora, todos os contratos são via administradora. E só para fortalecer isso, quando eu disse que era clã, no sentido de que, não é que elas não tinham registro, elas tinham, mas a ANS ainda não tinha resolução que garantia que as administradoras agissem com tanta proteção. Temos aqui algumas participações, eu vou começar a repassar as perguntas. A Bruna Silva, ela disse que prestou atenção quando o Roberto falou na importância de ler o contrato, mas tem alguns termos que não são compreensíveis, né? O que é que eu faço nesses casos? Preciso contratar um advogado para ler meu contrato, por exemplo? Não, ela pode levar a Defensoria Pública, ela pode levar a OAB, ela pode levar o PROCON, para que nós temos uma assessoria jurídica será prestada a ela para eliminar toda e qualquer dúvida. Mas é interessante essa observação dela, como ela diz, tenho que contratar um advogado, né? Não. Tenho que contratar um advogado para a Defensoria Pública, PROCON, a associação, qualquer lugar, isso Acho já que tira as dúvidas, né? Ela quer tirar as dúvidas, né? Na verdade, os contratos precisam ser mais claros. Essa é uma coisa que realmente precisa. Esse contrato das administradoras, ele tem muita coisa incompreensível. A única coisa que mudou foi o tamanho da letra, por força do código, né? E a Mas aí tem que botar obrigatoriedade de conceder uma via. Temos aqui outras participações, a pessoa não se identificou, mas quer saber qual a posição de Pernambuco no índice de reclamações relacionadas a plano de saúde. Tem uma divulgação de um índice todos os anos, de todos os estados? A gente tem mensalmente, mas no cenário atual é o mesmo para todos os estados da federação. Mas você tem percebido um aumento de reclamações de 2 anos para cá, por exemplo? Olha, com a crise, a gente cai o número de queixas de vícios de produto e aumentam questões relacionadas a contratos. Contratos bancários, contrato de plano de saúde, contratos imobiliários, né? Assim, o aumento da demanda hoje é muito mais em razão da inadimplência de que propriamente uma negativa de um plano de saúde. Essa questão da quantidade, do percentual, essa questão estatística, digamos assim, a gente não sabe dizer precisamente. Mas é bom essa pergunta. Sendo que, como diz Roberto, com essa crise, entendeu? Diminuem as reclamações porque as pessoas deixam de pagar os planos. Então, aumenta o índice de pessoas sem plano de saúde, né? Temos aqui outra pergunta interessante, Rafaela Costa. Em caso de demora no atendimento das clínicas convencionadas, né? Conveniadas, aliás, com os planos de saúde, qual a tolerância no tempo de espera por um atendimento nessas clínicas? Depende. Existe uma tolerância? Posso esperar até tanto tempo? Depende. Se você chega numa clínica dessa com um problema de urgência, você tem que ser atendido de imediato. Você tem que ir para um atendimento de emergência. Mas, se você vai num consultório agendado, no meu não vou muito não, viu? Porque eu demoro que só. Evitem no meu. Porque demora. Só as clientes que já conhecem o ritual. Mas, assim, se você está numa clínica de atendimento, você tem que ser atendido o mais breve possível, né? Você, assim como no banco, você tem que ter esse cuidado. Não há uma legislação, né, exemplo do tempo de espera, mas tratando-se de saúde, né, e vai depender da urgência ou da emergência de cada um. E, na verdade, o consumidor vai de uma clínica que você tem um monte de gente esperando o dia inteiro e que demora, a não ser nos casos que eu já falei aqui, por exemplo, no meu caso, no meu consultório, as minhas clientes sabem que existem algumas demoras, mas elas, se não estiverem satisfeitas, pode procurar outros colegas, não tem nenhum problema. Mas você vai numa clínica realizar exames e espera. Pode ser que tenha poucos médicos lá, pode ser que tenha poucos profissionais, é até bom reclamar. Na minha também pode reclamar, naturalmente. Mas se você tiver muita gente, tem outro dia que ligaram que nas clínicas, uma clínica determinada, estava com o ar-condicionado quebrado, outra estava com o elevador quebrado.
O consumidor precisa reclamar, é direito do consumidor. Agora, existe a resolução da ANS, que fala sobre o tempo de marcar a consulta. Tantos dias para consulta ginecológica, tantos dias para exame de vista, tantos dias, não sei para quê. Esse a gente pode exigir o cumprimento disso aí. Mínimo, mas mesmo assim, é bom ficar ligado, porque se você liga para um consultório e o médico diz só tem vaga daqui a 30 dias para aquele plano de saúde, e você liga em seguida como particular e tem vaga para o mesmo dia, esse profissional tem que ser denunciado. Porque se você está na lista de médicos, de prestadores credenciados, você está porque você quer. Não pode haver essa discriminação, não. Por outro lado, você tem a questão da aviação. Quando você compra uma passagem aérea com antecedência, você tem desconto. Então, aquela frase que dá para rir, dá para chorar. Do mesmo jeito que o médico, ele também pode dizer, não, se marcar com antecedência, eu tenho vaga. Porque o plano de saúde, às vezes, paga ruim. Então, o médico poderá dizer, já deixar claro na propaganda dele, marque com antecedência, com passagem aérea, compre com antecedência que você tem desconto. Se você deixar para marcar de última hora, que eu vou ter que abrir um horário extra para você, aí sim o médico pode pagar particular. Se ele está abrindo um horário extra, entendeu? Mas é bom saber, se seu nome está no livro, você está porque quer. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora é o momento que a gente vai aprender a preparar pizza fit de frigideira. Quem vai nos ensinar a partir de agora é a gastrônoma Luciana Luna. Confira! Olá! Hoje eu vou dar uma dica para você que procura ter uma alimentação um pouco mais saudável, mas que de vez em quando sente aquela vontade de comer uma pizza, por exemplo. Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma pizza de baixo valor calórico. Pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para esta receita, nós vamos precisar de 10 colheres de sopa de goma de mandioca, 3 ovos, meia colher de chá de fermento em pó, sal a gosto, azeite a gosto, 500 gramas de queijo Minas, molho de tomate a gosto, tomate cortadas em rodelas, manjericão a gosto e orégano a gosto. O primeiro passo da nossa receita é preparar a massa. Então aqui eu tenho a goma de mandioca, eu vou misturar os ovos, temperar com sal a gosto e colocar o fermento. Agora nós vamos misturar tudo. Nós vamos ligar em fogo médio e aqui temos uma frigideira antiaderente. Eu vou untá-la com um pouco de azeite. Feito isso, nós vamos colocar a massa apenas para forrar o fundo da frigideira. O ponto ideal é quando a gente tocar e não melar o dedo. Aqui eu tenho molho de tomate. O queijo Minas. E as rodelas de tomate.
Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado a Luciana Luna por mais uma receita aqui no nosso programa. Ficou com água na boca? Você pode acessar nossa fanpage. Essa receita vai estar lá na íntegra, facebook.com/assunto do dia. Você encontra várias receitas que a Luciana Luna preparou aqui no nosso programa. Toda terça-feira e toda quinta-feira tem receita. E essas receitas elas ficam lá na nossa fanpage. Basta acessar e encontrar essa receita completinha que você vai fazer aí na sua casa para os seus convidados. Bom apetite e por falar em coisa boa, a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às vagas para hoje. Olha só, uma vaga para auxiliar em saúde bucal, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 960. Uma vaga para auxiliar em saúde bucal. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem uma vaga para consultor contábil, nível técnico, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.070 é o salário. Vamos à próxima oportunidade de trabalho. Agora tem uma vaga para faturista, a exigência é de ensino superior incompleto, 6 meses de experiência e o salário R$ 937. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir com o nosso programa respondendo as dúvidas. Chegaram várias perguntas através do nosso WhatsApp e também através da linha interativa. Vamos conferir juntos de quem é a primeira pergunta que chegou pelo telefone. Augusto de Azevedo, ele que mora em Igaraçu. Ele quer saber o seguinte, ele diz que quer mais esclarecimento sobre as novas regras dos planos de saúde. Renê, vamos tentar fazer uma revisão. O que é que o telespectador precisa saber dessas novas regras dos planos de saúde? Pois não. Se o titular desse plano de saúde hoje não quiser mais continuar no plano de saúde, ele poderá sair e os seus filhos menores e sua esposa poderá continuar sem precisar ir para a justiça, porque antes, quando o titular saía, os dependentes tinham que ir para a justiça. Essa é uma novidade. A outra novidade, Augusto, é que você, se não quiser mais o plano, pode telefonar e dizer não quero mais, ele já tem que cancelar o seu contrato sem você depois ir parar no Serasa. Isso é bom. A novidade é que você também, ao solicitar esse cancelamento, você não faça só no telefone, você faça no telefone se for por escrito, no WhatsApp, eu mando um e-mail, de modo uma carta, de modo um telegrama, que você fique com esse comprovante. Que mais? Vai, Roberto, agora é a tua vez. Nos ajude aqui a ajudar o Augusto dessa vez. A multa, se você pediu o cancelamento e o plano de saúde não registrou, o plano de saúde vai ser multado em R$30 mil. Mas se você pediu e o plano de saúde continuar lhe cobrando, vê como é importante guardar esse comprovante. Peça, não quero mais, peça logo. Não quer mais ficar casado, acabe logo para não ficar enrolando, né? Então não quer mais ficar com esse vínculo com o contrato, peça imediatamente e guarde este comprovante, porque se o plano de saúde continuar lhe cobrando ou lhe botar no Serasa, justiça nele com dano moral, entendeu? Porque aí você será ressarcido pelo prejuízo que essa operadora lhe tiver causado. Bom, agora são três pontos. Isso é o mais importante, claro, é você poder, o titular poder sair, é você não ir para o Serasa, já informar, você poderá também, mesmo inadimplente, ser atendido. Outra coisa, isso está na lei. Você poderá, mesmo inadimplente, ir para outra operadora. Se você paga hoje X e encontrou uma operadora que lhe oferece o mesmo serviço mais barato e vai mudar,
primeiro desconfie, que esmola grande o cego tem que desconfiar. Né? É, a portabilidade. Mas antes da portabilidade, você tinha data precisa. E essa proposta agora é melhor do que a portabilidade. Na portabilidade, você tem que esperar um mês de aniversário, tinha isso. Hoje é qualquer momento. Hoje é qualquer momento. Paga o plano de saúde com a empresa que trabalha. Se eu sair da empresa, eu perco o serviço? Será que perde esse serviço? Pois é, é para chorar mesmo. Tem convenção coletiva de classe, né, que estende a ele esse direito por um determinado período, obviamente, ele pagando por esse plano, né? Então, mas veja, paga o plano de saúde com a empresa. Ele paga. Ele não tem um plano empresarial de presente. Esse caso é bem interessante, porque ele paga o plano de saúde com a empresa. É aquela coisa que eu digo da coparticipação dele, não é só nos serviços que ele recebeu. Ele paga X por mês. Ele, às vezes, paga até integral, entendeu? Então, se sair da empresa eu pago 80%, perco o serviço. Se você já passou da carência, se você está grávida, se você está doente, vá para a justiça e vá até Brasília, entendeu? Não entregue fácil, porque hoje em dia, olha, com essa crise lá em Suape, o que teve de desemprego, com essa falta de respeito das autoridades brasileiras, o sofrimento do trabalhador, a mulher grávida. Olha o que a gente recebeu de gente desesperada com essa falta de respeito. O pagamento para o plano de saúde. Não, a empresa até repassava, mas ela, quando cancelou aquele vínculo, entendeu? Não quer saber se o paciente... Olha, era o seguinte, na hora de contratar tem um exame admissional, que é uma fortuna. A gente soube que tem gente até que recebia dinheiro nessa história. O mensalão. Pensa que mensalão é só lá? É. Mensalão tem em todo canto. Era presídio, é o que não vai ter que faltar, vai ter que ter muito. Então, ganha-se mensalão ou ganhava-se mensalão até nos exames pré-admissionais das grandes Odebrechts da vida. Entendeu? E outras empresas mais, não vou só dizer Odebrecht não, que está muito na mídia, né? Outras empresas e outras empresas. Exame admissional. Depois tem o exame demissional. É muito dinheiro, deve ter uma fábrica de fazer dinheiro. Certo? E o trabalhador só chorando. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos outra dúvida que chegou através do telefone. A dúvida agora é da Helena Cardoso, ela que é de Camaragibe e tem 27 anos. Ela quer saber se tem direito de realizar uma cirurgia no primeiro pagamento do plano de saúde. Aí, Helena Cardoso, presta atenção. Presta atenção. Por que você quer fazer uma cirurgia no primeiro pagamento do plano de saúde? Você estava com uma dor abdominal e foi que correu para fazer o plano de saúde? É o quê? A taxa de adesão, porque aí tem o seguinte, tudo tem uma brecha. Tudo tem uma brecha. Você tem o primeiro pagamento de adesão, certo? Você tem o primeiro pagamento quando você fez a adesão, ou você tem o primeiro pagamento um mês depois. É diferente, viu, Roberto? Se você, na hora que fez a adesão, pagou aquela mensalidade, o plano de saúde não considera isso como mensalidade, Mas se você pagar hoje a adesão e você adoeceu hoje com 24 horas, depende. Se for um apendicite, você tem direito, viu? Ok, temos aqui algumas participações. Vou repassar outra participação que chegou aqui através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você pode acessar também e participar. A dúvida é da Daniele de Andrade. Ela diz o seguinte, tem uma pergunta a fazer. Pessoas com deficiência, elas podem adquirir um plano de saúde? Essa é a dúvida da Daniele de Andrade. Com certeza. Com certeza que ela pode. Pode. E ai do plano de saúde que negar. Não pode ter discriminação. Não pode discriminar, aí, né? não. Temos aqui também outra participação da Eli Claudino. Ela disse que está gostando muito do bate-papo de hoje. E a necessidade, sim, de aumentar mais um pouquinho o tempo do programa, que as explicações são importantíssimas. A gente agradece a Eli Claudino pela participação aqui no programa. Temos aqui também várias participações através do nosso WhatsApp. Vou repassar aqui as dúvidas que estão chegando. Muita gente aqui dando parabéns aos convidados pelas explicações. A dúvida agora é do Evandro Bezerra, ele que é de Olinda. Ele quer saber se é verdade que se eu atrasar o plano de saúde, eu ainda posso ser atendido? Tenho direito a ser atendido mesmo sendo inadimplente? A gente falou um pouco, essa inadimplência, atenção, essa inadimplência. Você tinha que pagar hoje, dia 20 de maio, certo? E você não pagou, e você pagou em abril. Você pagou em abril, você tem direito de ser atendida ainda até 20 de junho, na verdade. São 60 dias da data do último pagamento. Agora,
É bom não ficar inadimplente com o plano de saúde. E porque depois, se você usar, você vai ter que pagar. Se vier a cancelar, né? Querer Vier cancelar, a cancelar, você vai pagar já pagar. que usou. Exatamente. O plano de saúde que serviu você na urgência, ainda que com uma liminar, se você abusou disso, poderá depois entrar com ação retroativa contra você. Cuidado. Outra participação aqui, porque o senhor não se identificou, mas disse que trabalhou por 27 anos numa empresa, paga a porcentagem mais participação, está inativo, aposentado por invalidez. Ele quer saber, tem direito até quando? Direito a esse plano de saúde. Diz parabéns pelo trabalho e pela desenvoltura dos convidados de hoje. Mais uma vez, um elogio aqui aos nossos convidados. Ele tem direito até quando esse plano de saúde? A gente precisava estudar seu caso, entendeu? Porque assim, você está aposentada, a gente não associação, sabe né? quanto tempo você ficou. Você pode mandar alguém, se quiser, fazer uma consulta, tanto com o PROCON, para a OAB, não dizer depois que eu estou captando o cliente, eu tenho que agora ser bem pública nessa conversa. Tem um PROCON aqui que poderá atender, e eu também posso atender, a gente pode marcar, entendeu? Se o senhor quiser ir na associação, Rua Henrique, ou mandar alguém da sua família, Rua Henrique Dias, 145 Derby, o endereço do PROCON? Rua Floriano Peixoto, 141, bairro de São José. Tá, e quando o senhor for lá, o senhor avisa, olha, ela disse que me atendia aqui especial. Okay. Rua Henrique Dias, 145. Anota o telefone, 992975822. Esse é o celular da Adusepes. Aí você diz que eu vou atender especial porque eu não vou lhe cobrar. Tá certo? Ok. Pelo atendimento. Vou pedir licença aqui aos convidados para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa, acha justo o valor cobrado pelo plano de saúde? Vamos ver o resultado dessa enquete. Olha só, apenas 10% disseram que sim, que acham justo o valor cobrado pelo plano de saúde. 90% disseram que não acham justo esse valor cobrado. A você que ligou e participou, muito obrigado. Também queria agradecer agora aos nossos convidados. Estamos na reta final do nosso programa. Renê Patriota, muito obrigado pela participação. Obrigado. Renê é coordenadora executiva da ADUCEPS, Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. Exatamente. Renê, um último recado, considerações finais, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer muito, achei muito interessante esse programa, esse debate, estou às ordens para a gente discutir outros assuntos, saúde pública, discutir política, discutir crianças na rua, discutir muitas coisas. Estou aqui às ordens, à disposição e espero que você, consumidor, contribuinte, você é eleitor, contribuinte, filho, você é o pagador das suas contas, então você seja a pessoa responsável por você. Empine um pouquinho o seu nariz e seja muito feliz nesse dia. Exija seus direitos e também respeite o direito dos outros. Renê, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Também quero agradecer ao Dr. Roberto Campos, gerente de fiscalização do PROCON Pernambuco. Considerações finais, doutor, pode ficar à vontade. Inicialmente, enaltecer, né, o programa, é bastante elucidativa a participação da doutora Renê e alertar o povo, né, o risco que está correndo nas contratações do plano de saúde e não hesitar em procurar. Na dúvida, procura a associação, procura o PROCON, procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público. Não saia acreditando na conversa de um vendedor, daquele corretor de seguro. Peça o contrato, ainda que você não queira ler, traga para que a gente possa examiná-lo e dizer se vale a pena ou não. E consulte o órgão, como você falou no programa, nós temos um cadastro dos fornecedores, então a gente vai dizer qual é o perfil daquela operadora de plano de saúde, para a partir dali você fazer um juízo de valor se vale a pena ou não contratá-lo. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Obrigada. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!